Bom dia. Eu vou trazer, eu acho que algumas reflexões, porque me incumbiram de falar sobre os contaminantes em água e eu acho esse tema bastante complexo. Eu pretendo trazer uma ideia geral e depois mostrar algumas das pesquisas que a gente tem feito no laboratório que pode representar um pouquinho do que a gente tem, principalmente aqui no nosso país. Então, eu trago alguns números, né, que estão bastante divulgados aí, principalmente pela Unesco, que é o nosso parceiro em algumas áreas da nossa pesquisa. Eles falam, por exemplo, que 1 em cada 9 pessoas do mundo usa água potável de fontes inseguras. Ponto. 2,4 bilhões de pessoas vivem sem qualquer saneamento. Isso é quase 1/3 da população mundial. E a falta de saneamento já é hoje considerada, né, ou simples de identificar como das principais fontes de poluição das nossas águas. Em países em desenvolvimento, 90% do esgoto é lançado diretamente nos corpos d'água, né? E todos os dias, 2 milhões de toneladas de esgoto e outros efluentes são drenados para águas de todo o mundo. São índices aí que são bastante divulgados em diferentes línguas e em diferentes maneiras, né? Além disso, a indústria despeja cerca de 400 megatoneladas de resíduos nos corpos d'água de todo o mundo. Por último, ou teria mais, né? Mas eu trouxe só alguns aqui para a gente discutir hoje. A poluição por fonte não pontual da agricultura e áreas urbanas muitas vezes aumenta muito a carga orgânica que acaba chegando e é, sim, considerada uma fonte preocupante das nossas águas superficiais. Se a gente pensar em tudo isso, né, de uma forma bem geral, estima-se que há uma redução de cerca de 1/3 da biodiversidade global por consequência da degradação dos ecossistemas de água doce, que depois a gente vai ver que impacta também os nossos mares, né? Principalmente devido à poluição dos recursos hídricos em ecossistemas aquáticos. Muito bem, é um cenário bastante amplo, a gente vê que as nossas fontes de contaminação estão por todos os lados e refletem um pouco do nosso consumo, do nosso dia. Então, quando a gente trata, né, quais são os contaminantes que tem nas nossas águas, muito bem, a pergunta vai falar, e aí, considerando o quê? Né? Não é algo trivial, ou que eu possa trazer um único contaminante ou uma única classe de contaminantes. Então, acho que essa é a minha principal mensagem aí para essa fala de hoje. Esse trabalho, por exemplo, avaliou aí um banco de dados a nível mundial para associar como que combinação de bactérias, esgoto, produtos químicos e até plásticos consomem o oxigênio da água e daí afetam, né, diretamente o ecossistema. Isso mostrou que é um problema de países em desenvolvimento e desenvolvidos que afeta todas as classes sociais e que todos nós estamos vivenciando. E aí a minha pergunta para continuar o nosso pensamento aqui, a nossa reflexão é: você sabe qual é o manancial, por exemplo, que abastece a sua casa? Muitas vezes a gente acaba passando desapercebido, mas nós como seres, população, né, como cidadãos, devíamos ter essa consciência e trazer isso mais para próximo. E depois a segunda pergunta é: que tipo de consumidor você é? É tranquilo para você beber uma água de torneira? Ou você é daqueles que mantém filtros, né, renovando o sistema todo o tempo? Ou então daquele outro grupo que só vive à base de água envasada, né? Então, assim, tem vários pensamentos, tem várias diretrizes, mas o perfil de consumo e o perfil que a gente vive mostra um pouco da nossa cultura e mostra o que a gente sabe, ainda que inconsciente, sobre a qualidade das nossas águas, né? Um pouco da confiança que a gente tem nos sistemas de saneamento, vamos pensar, das nossas cidades ou do nosso país como um todo. Mas é uma reflexão que é importante de trazer. Por quê? A minha mensagem principal aqui, mostrando alguns dos resultados do nosso trabalho, é que se a gente pegar como um endpoint, né, ou um indicador aí, a qualidade da nossa água tratada, ou da água que chega na nossa torneira, de certa forma, falar sobre os contaminantes que estão presentes é falar sobre o que está ao nosso redor. A água que chega nas nossas torneiras, ela reflete o que está acontecendo
na nossa cidade, da onde ela vem, no manancial, no uso e ocupação de solo, que a gente chama, quando a gente está considerando as questões ambientais. Então, crescimento urbano, impacto na qualidade dos mananciais, essa questão da segurança hídrica, que a gente trata bastante, né? Qualidade versus quantidade de água. O que existe na nossa... Nós estamos imersos numa cidade que está... envolvida basicamente pelo setor agrícola, então nós vamos ter a preocupação com os agrotóxicos. Nós estamos falando de grandes centros urbanos, onde a densidade demográfica é muito grande, o saneamento é algo preocupante, nós vamos ter outras classes de compostos. Ou não, nós estamos falando de uma cidade basicamente industrial, um polo grande. Bom, são essas as preocupações que vão refletir no que chega nas nossas torneiras. Por quê? O nosso sistema de tratamento de água e esgoto não foi projetado para o que a gente vive hoje, né? A demanda dos contaminantes que a gente tem hoje, ou do nosso padrão de vida, né? Então, ele foi projetado aí algumas décadas atrás e não considera o padrão. Ou então, eu vou adiantar um pouquinho mais. Nós estamos aqui numa situação, veja, em que a gente tem o que na academia a gente chama de reuso. Sim, é um reuso que a gente faz, potável, porque a gente tem como destinação final a potabilidade, ou a nossa água para beber, para abastecimento público. Ele é indireto, porque ele usa um atenuador ambiental, um corpo hídrico, um rio, estando ele poluído ou preservado, e ele é não planejado, porque as cidades, né, a gestão de bacias não considera a qualidade, a degradação da qualidade dos mananciais ao longo do seu percurso. E cidades a jusante têm uma dificuldade muito maior de tratar e obter uma água de boa qualidade do que cidades amontantes no mesmo manancial. É a nossa realidade. Quando a gente pensa nisso, a carga de poluição que chega nos mananciais e que eventualmente vai chegar nas nossas torneiras, né, muda de município para município, considerando, né, todos esses diferentes aspectos.